Ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, ele também foi ministro no governo do presidente Lula, ex-governador Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos na última semana em Porto Alegre, participando a convite do governo, do atual governador do estado, de um programa diferente, qual fizemos lá na capital gaúcha, no Estúdio da Legalidade, qual o senhor conhece muito bem, até porque o senhor tem um conhecimento muito grande do Palácio Piratini. O senhor esteve à frente por 4 anos. Dentro desta pauta que nós atingimos com o atual governo, muito foi falado daquilo que foi se deixado de fazer no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, principalmente em referência à situação financeira do estado do Rio Grande do Sul. E os ouvintes nos indagam, governador Tarso Genro, da situação atual do governo no comparativo ao seu mandato nos últimos 4 anos, o qual não ocorreu, por exemplo, parcelamento de salários, e houveram alguns investimentos fortes em vários setores da economia gaúcha. O que o senhor atribui, a gente gostaria dessa explicação, a diferença do seu mandato dos últimos 4 anos com o atual mandato do governo do estado do Rio Grande do Sul? O que o senhor atribui, o que está sendo feito na sua visão hoje para o estado que não consegue recuperar as suas finanças, Tarso Genro? É que tem uma diferença de fundo, né, entre as duas visões de governo e projeto para o estado. Eu me filio a uma posição de que a gente só pode sair de uma crise crescendo. E não se sai de uma crise crescendo sem que você tenha um serviço público forte, uma segurança pública fortalecida, trabalhadores do setor público bem remunerados, e que você tenha um plano de atração de investimentos, né? Seja dos Estados Unidos, seja da Europa, seja da China, e venham alocar os seus recursos aqui e estabelecer um regime de colaboração com as empresas locais. Portanto, a visão que foi adotada foi uma visão simplória, né, de achar que apenas aumentando impostos iria recuperar o desenvolvimento do Estado e achando que escravizando o servidor público com atraso de salários e arroxo salarial teria dinheiro para investimento. Isso é falso. E a falsidade hoje está escarrada na sociedade brasileira, na sociedade brasileira e particularmente no Rio Grande do Sul, com essa visão de que o enxugamento do setor público, né, a deletar as políticas de proteção social, não ter política de atração de desenvolvimento para o desenvolvimento industrial, isso aí adiantaria alguma coisa. Pelo contrário, é um fracasso rotundo, né? O governador não aumentou impostos, né? Usou mais do que eu, proporcionalmente, os depósitos judiciais, mais do que todos os governos, aumentou o nível de uso para 95%, que era em torno de 80%, e não consegue nem pagar salários. É um governo incompetente, que não tem projeto e que apenas, né, se reporta a uma situação de crise que reserva os problemas como se eles fossem ocasionados pelos governos anteriores. É uma visão completamente equivocada, primária, né, de uma pessoa que não tem noção de função pública, não tem função de governar um Estado complexo, numa situação de crise mundial, como é o Estado do Rio Grande do Sul. Ex-governador, ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. O atual governo já vem anunciando, debatendo, já vem sendo propalado há muito tempo este amplo pacote de privatizações. O senhor entende que, de fato, para uma recuperação plena e efetiva das finanças, do erário público do Estado, de fato, seria preciso extinguir ou privatizar, ou seja, mesmo até terceirizar serviços, fundações e estatais? Eu acho uma visão completamente equivocada, porque o regime de colaboração do setor público com o setor privado, hoje ele está completamente modificado e regulado de uma forma adequada em vários países, né? Eu vou dando um exemplo concreto, né? A nossa fundação, né, que prepara os concursos dos servidores e que, em última análise, tem a função também de formar servidores, essa fundação, que é a Fundação de Recursos Humanos, ela desenvolveu um projeto que se chamava Rede Escola de Governo, que se servia de toda a rede privada instalada no Estado para a formação de servidores. Nós formamos por ali mais de 7 mil servidores com custo baixíssimo,
estabelecendo uma relação conveniada, onde a Fundação fazia o planejamento, né, da formação dos servidores e outorgava esses cursos para as instituições privadas e comunitárias de ensino. Portanto, levando recursos públicos para uma formação adequada e aproveitando o potencial já instalado, particularmente das instituições comunitárias de formação acadêmica. Isso é um exemplo de colaboração. Você simplesmente privatizar e entregar para a iniciativa privada é você apenas se preocupar e fazer com que essa instituição dê lucro. E quando ela dá lucro, ela dá lucro nas mãos de quem a detém. E quem a detém é o setor privado, ela perde, portanto, a finalidade da sua existência. E passa a ser uma máquina de reprodução de poder, de dinheiro para quem ocupa esses nichos. É claro que em tudo que é Estado, em tudo que é região, em tudo que é país, sempre tem exagero. Na época do Geisel, por exemplo, ele privatizou hotéis, que eram da União Federal, privatizou fazendas de gado, que eram da União Federal. Está correto, isso aí está correto. Isso aí não é função para o Estado. Agora, você privatizar instituições que prestam serviço público e que devem estar integradas num projeto de desenvolvimento, numa concepção de serviço público, de proximidade do serviço público com a sociedade, isso é uma visão completamente equivocada que vai cobrar um custo brutal, está cobrando um custo brutal do Rio Grande do Sul, né, inclusive com demissões aí no setor privado de técnicos que foram preparados com várias e várias décadas de formação e de trabalho junto ao Estado do Rio Grande do Sul. Ex-governador Tarso Genro, outra questão que foi muito debatida na última semana, nesta pauta que tivemos em Porto Alegre, foi a questão do reajuste salarial para professores e para a segurança pública, o qual o senhor deixou para ser pago nos próximos anos que o governo Sartori assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul. O governador, inclusive, disse que isso foi uma irresponsabilidade do seu governo, o aumento salarial, porque o Rio Grande do Sul não tinha caixa para isso. E ainda diz que consegue pagar, mas às duras penas, esse aumento salarial, o qual foi deixado pelo seu governo. E hoje o governo conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa um projeto que não pode mais deixar esse tipo de projeto para os próximos governos pagarem. O senhor acredita que agiu dentro de um contexto no qual o Rio Grande do Sul teria condições de pagar este aumento salarial? Também gostaria que o senhor analisasse essa situação, governador. Não só agi dentro desse contexto, como também paguei os salários em dia. Essa visão do governador Sartori é uma visão de quem não tem competência para governar. Porque todos os governadores que o precederam governaram o Estado na mesma situação financeira e econômica que eu governei. E utilizaram o Caixa Único, alguns deles não subiram impostos, como o meu, outros subiram os impostos, ele subiu os impostos e não pagou. Alguns utilizaram mais os recursos originários, né, dos depósitos judiciais, outros menos, né? Ele foi dos que utilizou mais e não está pagando. Então eu fiz um desafio no começo do atraso salarial, que ele pagasse então os salários em dia, sem pagar os aumentos, as correções salariais que eu dei, porque os salários dos servidores públicos estavam humilhantes, estavam rebaixados por um retrocesso salarial jamais visto na história do Rio Grande do Sul, que não tinha nenhum ano para trabalhar. Por que ele não paga, então, os salários anteriores, ao menos esses salários em dia? Ele não o faz. Não o faz porque não tem projeto, não tem competência, não tem gestão, não sabe fazer, né? Todos aqueles mecanismos de Caixa Único, inclusive, que foram utilizados, inclusive trazendo para o Caixa Único, né, para investimentos, recursos vultosos que vieram de organismos internacionais. Todos governaram assim. E pagaram os salários em dia. O Rigoto atrasou uns meses, mas depois pagou em dia. A IEDA atrasou uns meses, mas depois pagou em dia. Ele não pagou em dia nunca. É um governo incompetente, neoliberal, destrói as funções públicas do Estado e está colocando o Estado numa situação de segurança pública parecida com a do Rio de Janeiro. Uma gravidade que a gente não sabe se isso aí vai ter cura no futuro próximo. Ex-governador Tarso Genro, o senhor acredita plenamente nesta conta que coloca o Estado numa condição falimentar, que coloca o Estado numa situação, diria até mesmo, catastrófica, quase que irreversível de finanças públicas, ou o senhor entende que seja pretexto para implantar outras medidas, para implantar outras políticas? Não, eu acho que não é pretexto, eu acho que é desconhecimento e, como eu disse, incompetência de gestão. Porque a situação financeira do Estado é mais ou menos a mesma do que nós encontramos. É uma situação difícil,
estruturalmente é uma dívida impagável, é uma dívida, inclusive, os contratos deveriam ser revisados, e esta revisão, inclusive, nós começamos no nosso governo, você se lembra disso. No primeiro mês do governo, nós reunimos todos os governadores e desencadeamos uma campanha para reestruturar a dívida pública do Estado, né? Então, essa situação é difícil. O problema é que tem que saber lidar com ela. E eu vi que o Sartori não sabia lidar com ela quando ele disse, num debate comigo, que ele ia fazer um governo simples. Não se faz um governo simples numa situação complexa, onde todos os problemas locais, nacionais, são problemas globais, financeiros gravíssimos. Tem que ter talento e capacidade para a gestão. E ele não tinha, e o desastre está aí. Ele está fazendo um governo pior do que os seus antecessores das mesmas posições políticas. Ex-governador Tarso Genro, para a gente fechar nossa entrevista, ano que vem nós temos o ano eleitoral, 2018, vem aí eleições para governo do Estado novamente, para a presidência da República. Nem vamos aqui comentar essa situação toda envolvendo o Brasil como um todo na política. Qual será a sua atuação? Já se tem alguma coisa definida para o ano que vem, nessa situação do ano eleitoral, ex-governador? Olha, o que eu tenho de definido é que eu acompanho, né, o presidente Lula, se o presidente Lula for candidato. Se ele não for candidato, eu vou estudar o meu destino. E aqui no Rio Grande do Sul, eu vou apoiar aquele candidato, vou lutar por aquele candidato que for indicado pelo meu partido, porque ainda é, né, quem demonstrou a maior capacidade política, né, de formando determinadas frentes políticas, como nós fizemos no nosso governo, governar com estabilidade, com democracia e com respeito, inclusive, aos adversários, coisa que não está ocorrendo no atual governo. O senhor não recebeu o convite do seu partido para ser candidato do PT às próximas eleições ao governo do Estado, governador? Recebi muito honrado, todas as correntes do partido querem que eu seja candidato, mas eu não tenho condições de ser candidato nesse momento por uma série de razões de natureza pessoal, né, até mesmo familiar, que me impedem de enfrentar uma campanha com a serenidade, com a tranquilidade que nós devemos enfrentar, além de questões políticas que para mim são pendentes, né, como você sabe, com a maioria nacional do nosso partido. Ex-governador Tarso Genro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Progresso.